espaçonauta! Em nosso último documentário sobre a possibilidade da existência de vida em outras galáxias, muitos de vocês inscritos aqui no canal chegaram a afirmar que acreditam que de fato existe vida em outras galáxias e planetas do universo afora. Mas se é assim, por que em pleno século XXI, com tantos avanços tecnológicos que a humanidade atingiu, ainda nos sentimos solitários na vastidão do cosmos? Por que nunca recebemos uma comunicação de uma civilização alienígena? Resolvi, então, trazer este debate para o vídeo de hoje. Você é meu convidado. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Quem ama astronomia tem o hábito de olhar para o céu e observar o vazio da noite cortado pelo brilho de estrelas e outros objetos celestes. Provavelmente, você é uma destas pessoas, mas ao olharmos para a imensidão do espaço, não vemos evidências de que existam outros seres por lá, povoando nossa galáxia, ou até mesmo outras galáxias. Porém, grande parte da comunidade acadêmica considera como realidade a existência de vida espalhada pelo universo em toda a sua extensão. E muitos leigos apaixonados pelo universo concordam com isso. Se existem outras civilizações além da nossa nessa vastidão do cosmos, por que até hoje não fomos contactados por elas? Ou por que não tivemos sequer uma evidência de sua existência? Acabamos de enunciar aqui o paradoxo de Fermi, que diz respeito à aparente contradição entre as altas estimativas de probabilidades para a existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências ou contato com tais civilizações. Este paradoxo foi nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, que destacou-se pelo desenvolvimento do primeiro reator nuclear, mas que na verdade nunca fez esta alegação, ou esta contraposição, digamos melhor, que advém de uma conversa informal entre Fermi e alguns amigos cientistas. Mas conto isso para vocês em outra oportunidade. Por ora, vamos voltar ao problema que pretendemos discutir em nosso vídeo de hoje. Ele se baseia em uma das possíveis soluções do paradoxo de Fermi, ou o chamado Grande Silêncio. Vejamos, o paradoxo de Fermi é um conflito entre um argumento de escala e probabilidade, e a falta de evidências. Posto de outra maneira, temos que o aparente tamanho e idade do universo sugerem que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir. Entretanto, essa hipótese parece inconsistente com a falta de evidência observacional para suportá-la. Se pensarmos um pouco, existe um grande número de soluções possíveis para este paradoxo. Seríamos capazes de encontrar dezenas ou até centenas de soluções ao paradoxo de Fermi. Mas no final, pode ser simplesmente que a vida no universo seja comum e até inteligente, mas por alguma razão, simplesmente não podemos vê-la. Convenientemente, nós apenas assumimos que os alienígenas podem querer entrar em contato conosco, então procuramos por isso. Mas talvez eles não queiram fazer isso. Vou enunciar aqui 10 razões pelas quais os alienígenas podem nunca entrar em contato com a Terra. Número 10. Somos uma civilização que ama a guerra. Não é nenhum segredo que somos uma espécie guerreira. É difícil de contabilizar o número de guerras ocorridas na maioria dos continentes do planeta. A guerra é uma das coisas mais antigas que os humanos fazem. Talvez um dia possamos superar este velho mau hábito, mas isso, por ora, é bem improvável. Acredito que estamos bem longe de banir este vício de nosso convívio. Temos uma tendência a supor que pelo menos algumas espécies exóticas, em algum lugar do cosmos, não são guerreiras, ou há muito deixaram de ser.
Alienígenas guerreiros assumem muitas formas na ficção científica, desde invasões alienígenas da Terra, como nos filmes Independence Day, ou as guerras interestelares entre espécies, como em Jornada nas Estrelas, Star Trek. Mas, na verdade, os alienígenas podem não praticar a guerra e não ter nada parecido em sua história. Também é possível que as circunstâncias de uma espécie nunca promovam nenhum tipo de conflito, especialmente se uma espécie exótica mantém uma pequena população por natureza. Assim, quando estes seres se deparam com uma espécie guerreira em sua exploração da galáxia, eles podem adotar um protocolo de não realizar contato e fazer todo o possível para ocultar sua presença da espécie guerreira. Estes alienígenas avançados podem até mesmo encobrir artificialmente as bioassinaturas de seus planetas e tornar suas assinaturas tecnológicas indetectáveis, criando assim uma situação muito antinatural, onde o grande silêncio é explicado pela noção de que todas as civilizações alienígenas avançadas têm tecnologia tão desenvolvida que não podem ser detectadas, mesmo que estejam espalhadas por toda a galáxia. Talvez um fim natural para isso, no entanto, seja que uma vez que alguma espécie pare de guerrear e supere este modo primitivo de resolver os conflitos, o contato possa ser estabelecido. Logo, a declaração de paz mundial em um planeta seria imediatamente seguida pelo contato. Mas uma espécie que nunca desiste da guerra, desde que permaneça confinada ao seu mundo e não ameace ninguém mais, pode passar toda a sua existência acreditando que está sozinha no universo. Número 9. Não somos avançados o suficiente. Nós não somos a única espécie que desenvolveu o uso de ferramentas na Terra. O uso de ferramentas entre outras espécies de primatas, pássaros, mamíferos como elefantes e assim por diante é um fato. Podemos estender mais ainda este raciocínio. Dependendo de como você define o uso de ferramenta, na natureza observa-se que certas espécies de jacaré e crocodilo reconheceram que os pássaros usam gravetos para construir ninhos e, assim, equilibram estes gravetos em suas cabeças, como forma de atrair e pegar os pássaros enquanto eles vão apanhar as varas em cima de suas cabeças. Isso é bastante surpreendente, porque significa que o jacaré entende o comportamento sazonal das aves, mas também entende um conceito de uma armadilha baseada em uma isca. Isto é de fato muito interessante, mas ainda assim não tentamos estabelecer uma conversa amigável com os jacarés, reconhecendo neles uma espécie evoluída ou nação por este simples fato. Os alienígenas podem nos ver da mesma forma. Somos novos no jogo da alta tecnologia. Há menos de um século, nunca tínhamos construído ou enviado uma nave espacial para fora do planeta. Em vez disto, apenas fantasiávamos sobre um dia fazê-lo. Um século não é muito tempo na grande escala do universo. Pode ser simplesmente que os alienígenas não estejam interessados em nós com este pequeno nível de desenvolvimento tecnológico. Podemos ser notáveis da mesma forma que o jacaré que acabamos de mencionar, mas o jacaré terá que evoluir muito mais antes que tenhamos interesse em estabelecer uma conversa civilizada com eles. Podemos estar no mesmo barco, podemos ser os jacarés da galáxia, e os alienígenas podem estar tão avançados que não somos nada perto de sermos capazes de compreendê-los. Neste caso, pode levar mais milhões de anos para atingirmos um ponto em que os alienígenas nos achem interessante o suficiente para fazer o contato. Ou talvez eles possam se tornar tão avançados e capazes de fazer coisas como criar um novo universo para sua espécie e abandonar este aqui. Assim, talvez nunca saibamos que eles existiram.
Número 8. A primeira diretriz. Um conceito interessante, bem usado na ficção científica, a principal diretriz de Jornada nas Estrelas, Star Trek, onde você não interfere ou intervém em uma civilização em desenvolvimento, por meio de influenciá-la negativamente, seja pela introdução precoce de tecnologia ou pelos impactos culturais que o primeiro contato prematuro poderia ter. Estas preocupações são válidas, embora pareçam um pouco clichê nos dias de hoje. Se tivéssemos recebido tecnologia laser na Idade Média, por exemplo, poderíamos provavelmente nunca descobrir como usá-la. Ou um tirano local a teria colocado para uso militar e construído um império às suas custas. Ao mesmo tempo, porém, pode-se argumentar que certas tecnologias, como a medicina, se introduzida em uma sociedade primitiva, poderia transformá-la de forma positiva. Mas isso pressupõe que você se importa. E talvez os alienígenas não estejam nem aí. Eles podem não ver nenhum valor em interferir, mesmo positivamente, com uma civilização em desenvolvimento. Não vacinamos formigas, por exemplo. Eles podem simplesmente assistir ou ignorar civilizações em desenvolvimento, considerando simplesmente muito trabalho se envolver nos assuntos de uma civilização primitiva, mesmo com algum desenvolvimento tecnológico. Ou eles podem seguir o roteiro de Star Trek e se esconder com muito cuidado, para evitar qualquer tipo de interferência cultural ou tecnológica, preferindo, em vez disto, permitir que as civilizações desenvolvam-se por conta própria e sigam seu curso, até descobrir como entrar em contato com a oculta civilização alienígena. Mas neste caso, você precisaria de uma civilização alienígena muito segura e muito avançada, porque para permitir que isso aconteça, a civilização deve assumir superioridade. Quando a civilização menor entra em contato, você precisa ter certeza absoluta de que poderiam derrotá-los com facilidade e não serem conquistados. Este é realmente um cenário bastante assustador, onde a galáxia é governada por uma raça invisível, mas absolutamente poderosa, que está à espera que você a encontre. Uma vez que você o faça, ela então o julgará e decide se você sobreviverá ou não. Número 7. Alienígenas nunca contactam ninguém. Ao pensar no primeiro contato com alienígenas, tendemos a supor que estes seres estariam aptos a estabelecer este contato. Dois grupos de alienígenas tecnológicos se encontrando e dando um ao outro o sinal vulcano da paz é um tema comum, mas, ao mesmo tempo, pode ser que o primeiro contato não seja importante para ninguém, exceto para nós humanos. Adoraríamos vê-lo, mas isso pode ser apenas porque ainda não conhecemos uma espécie alienígena. E após centenas ou milhares destes contatos, teríamos o mesmo interesse? Conhecer a primeira espécie alienígena seria incrível, mas quando este número passar de algumas centenas, isso evocaria o mesmo sentido de maravilha? Bem, é provável que nunca fique chato para os especialistas. Eu faria um vídeo entusiasmado para cada contato aqui neste canal. Mas há muitas pessoas no planeta que bocejariam e seguiriam em frente sem pensar muito além de mais uma civilização alienígena dizendo olá. Você precisa se perguntar, existem civilizações alienígenas indiferentes que não valorizam alguém entrando em contato com eles? E, da mesma forma, nunca tente entrar em contato com outras civilizações? E há sempre a questão da xenofobia inerente. Os alienígenas podem não querer contato com qualquer um que não seja da mesma espécie deles. É possível, mas este tipo de civilização
pode acabar estando entre as civilizações mais facilmente detectadas no que diz respeito às assinaturas tecnológicas. Se eles não se importam com o primeiro contato e simplesmente o ignoram quando tentam, então eles provavelmente não se importariam muito em esconder a sua presença. Com efeito, por razões de segurança, garantir que sua presença seja conhecida para assustar os primeiros contatos distantes pode até ser uma prioridade. Se você não quer que ultrapassem a sua porta, você pode colocar uma placa dizendo isto. Mas falaremos disto adiante. Número 6. Eles não sabem que estamos aqui. A Terra apresenta uma espécie de dicotomia. Por um lado, o estranho desequilíbrio de nossa biosfera de certas formas de vida relacionadas à existência de gases é visível há muito tempo, o suficiente para qualquer astrônomo da galáxia, estudando exoplanetas, ter captado e deduzido que havia ali uma biosfera. E exatamente o oposto ocorre em relação à nossa civilização. Há apenas um século nos tornamos capazes de sermos detectados, e mesmo assim de forma intermitente. Certas emissões de rádio ao longo dos anos foram detectáveis à existência, mas é isso. Ouvir nossas estações de rádio exigiria um radiotelescópio incrivelmente enorme, e, mesmo assim, ele deveria estar muito próximo, dentro de 100 ou pouco mais do que isso em anos-luz, para captar a propagação de nossas ondas de rádio. Isso é apenas uma fração muito pequena de nossa galáxia, que tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Como resultado, enquanto os alienígenas podem detectar uma bioassinatura aqui e saber que há uma biosfera em nosso planeta, eles provavelmente não sabem que estamos aqui. E pode ser que vamos simplesmente ficar muito tempo pensando sobre o grande silêncio, até que de repente ele deixe de ser silencioso para que as civilizações alienígenas conheçam-nos e comecem a tentar estabelecer o contato. O primeiro contato pode não acontecer em breve, mas em alguns milhares de anos, como rotina ao protocolo de descoberta. Número 5. O contato é inútil. Ou talvez nunca aconteça. Nossos sinais de rádio são fracos e em algumas frentes estão ficando mais fracos. Embora provavelmente nunca fiquemos silenciados em termos de transmissões de rádio, pois utilizamos muito o radar, pode ser que apenas não sejam produzidos sinais suficientemente fortes para serem detectados por qualquer um. Talvez os alienígenas não construam radiotelescópios do tamanho de São Paulo, e eles, para sempre, simplesmente não poderiam nos ouvir, ou mesmo saber como entrar em contato conosco. E então surge a possibilidade de encontros diretos, reais. E o problema aí é pior. Encontrar um alienígena cara a cara, se houver um, é de fato uma tarefa muito difícil. Não conhecemos nenhuma maneira de fazê-lo sem cruzar grandes distâncias no espaço, e isso demanda uma grande quantidade de tempo. Para ilustrarmos o quanto é difícil, para chegarmos à estrela mais perto do Sol, Próxima Centauri, logo ali, a 4,25 anos-luz, com a tecnologia de que dispomos hoje e usando a velocidade da sonda mais rápida já produzida pela humanidade, a Parker Solar Probe da NASA, que viaja a incríveis 586 mil quilômetros por hora, levaríamos algo em torno de 7.800 anos. O universo parece entrar em curto-circuito, e de todas as maneiras que pensamos para realizar viagens mais rápidas, as poucas maneiras que parecem viáveis
ou pelo menos que não violam nenhuma regra da natureza que conhecemos, como a unidade de Alcubierre, mais conhecida como dobra espacial, requerem grandes quantidades de energia e apresentam problemas que podem nunca ser superados. Como resultado, pode ser simplesmente que os alienígenas estejam muito distantes de nós. Não podemos interagir realisticamente com eles, ou mesmo saber que estão por aí. E esta barreira é a mesma para eles em relação a nós terráqueos. Assim, se nunca detectarmos uma civilização alienígena, nunca poderemos descartar que eles podem estar lá fora. E por causa das grandes distâncias e energia envolvidas para promover este encontro, não conseguimos ter certeza. E os alienígenas enfrentam as mesmas barreiras físicas que nós. Número 4. Somos muito diferentes. A comunicação é algo que depende da suposição de que existe uma interação de ambas as partes. O que você comunica precisa ser entendido pelo outro lado da cadeia. Se não for assim, não existe comunicação. Não se espera comunicar significativamente uma ideia complexa a uma árvore ou a uma rocha. Outro ser humano, um animal de estimação e até mesmo um computador podem entender, ou entender parcialmente seu significado, e assim conseguimos nos comunicar com eles. Mas isso pode não ser necessariamente o caso de uma civilização alienígena. Pode ser que para eles a comunicação seja apenas isso, transferência de informações brutas. Assim, as gentilezas da fala e interação humana simplesmente poderiam não estar presentes para eles. Poderiam se comunicar apenas quando desejassem transferir informações e, portanto, poderiam nunca entrar em contato conosco se não virem alguma razão para tal. Isto pode acontecer ainda por uma variedade de razões, desde simplesmente não estarem interessados em falar, por uma suposição geral de que a comunicação conosco não funcionará, talvez porque não há jeito de identificarmos quando um sinal deles vai chegar até nós. Talvez este sinal esteja aqui agora, mas simplesmente somos incapazes de reconhecê-lo. Ou as restrições de energia colocadas em transmissões de longo prazo de sinais de contato poderia levá-los a nunca tentar. Mesmo que as comunicações pudessem ser estabelecidas, a civilização alienígena pode concluir que nós não tenhamos semelhança com eles. Portanto, nenhuma conversa pode ser mantida porque ambos os lados são incompreensíveis uns aos outros. Teríamos, então, uma das soluções mais estranhas ao paradoxo de Fermi. A comunicação é apenas muito difícil para que alguém o faça em distâncias interestelares. Ou, não vale a pena porque ninguém na galáxia provavelmente entenderia um sinal alienígena, mesmo que tentem se comunicar. Estamos sozinhos em nossas habilidades de comunicação. Há muitas maneiras de se comunicar hipoteticamente. Tendemos a usar a linguagem falada ou escrita e, embora possamos observar a comunicação animal ocorrendo em nosso redor, apenas em casos raros sabemos o que eles estão querendo dizer. As baleias e os golfinhos parecem estar dizendo algo um para o outro, mas não conseguimos decifrar esta comunicação. Por outro lado, nos comunicamos com sucesso com gorilas e chimpanzés, mas apenas porque somos capazes de ensinar-lhes a linguagem de sinais, ou seja, eles aprenderam nossa forma de comunicação. E existem outras formas de se comunicar. A comunicação química é outra opção, assim como a tátil. A questão é, qual método um alienígena usaria para se comunicar?
A resposta é que as comunicações verbais podem não ser a praxe, especialmente se a composição atmosférica do seu mundo diferir significativamente da do nosso aqui da Terra. Mas se você se comunicar usando apenas o toque, por exemplo, seu paradigma sobre como se comunica torna-se completamente diferente de um humano. E isso pode alterar a forma como eles veem as comunicações emitidas pelos radiotelescópios do programa SET, que busca e emite sinais para comunicar com outros seres do universo. O mesmo acontece com as comunicações químicas. A transmissão de informações químicas por rádio pode parecer completamente alienígena, por assim dizer, e uma coisa inútil até mesmo tentar buscar uma espécie alienígena desta natureza. Então, no final, a própria ideia de procurar sinais de rádio de uma civilização alienígena pode estar carregada de preconceitos humanos, embutidos na noção de como se comunicar. E, como tal, não seria de admirar que nunca teremos notícia de alienígenas, mesmo que eles estejam tentando dizer olá. Esta ideia por si só pode levar ao fato de que ninguém tente estabelecer contato. Número 2. Um sinal cósmico. Não ultrapasse a minha porta. Embora nunca tenhamos feito uma detecção, mesmo que equivocada, de uma assinatura tecnológica alienígena, temos um punhado de potenciais candidatos. Estes incluem alguns exemplos bem conhecidos, como o sinal WOW, captado pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, no ano de 1977. A estrela de Tebe, cujas variações de brilho intensas sugerem que pode existir uma enorme estrutura artificial em sua órbita, e ainda assim outros mais obscuros, como a estrela HD 139139, onde observamos repetidos eventos de escurecimento que pareciam trânsitos de exoplanetas observados da Terra. Mas aí, o problema é que durante o período inicial de observação de 87 dias, onde haviam 28 destes exoplanetas, nenhum parecia ser periódico. Este objeto é um sistema estelar duplo. Então, não está claro qual membro está produzindo os obscurecimentos. Possíveis explicações para esta estrela incluíram uma situação muito caótica, onde os planetas no sistema são estáveis e nós os pegamos enquanto eles estavam sendo jogados ao redor. Também foi colocada a ideia de um planeta em desintegração, um cinturão de asteroides extremamente empoeirado, ou manchas solares em uma das estrelas. E nenhuma dessas ideias consegue resolver perfeitamente o enigma. Mas a ideia de uma possível presença alienígena por ali explicaria tudo. O interessante sobre essa estrela é que nós realmente transitamos pelo disco solar vistos de sua perspectiva, algo que apenas cerca de 0,5% das estrelas próximas na galáxia tem capacidade. Somos apenas pouco visíveis, mas somos detectáveis. E se os alienígenas estivessem estudando exoplanetas, eles poderiam, em princípio, saber sobre a Terra. Isso pode levá-los a construir uma enorme exibição visual não natural, como um inexplicável padrão de trânsito para dizer olá. Algo como um mural cósmico para chamar a nossa atenção. Mas há outro candidato ao posto de assinatura tecnológica, e é bastante assustador. Quero até fazer um vídeo específico tratando deste assunto futuramente, pois merece ser estudado com mais atenção. E se for alienígena, ele não estaria enviando uma mensagem para nós. Não representamos uma ameaça, mas para outra civilização que é ameaçadora para eles. Estou falando sobre a estrela de Przybylski, que contém grandes quantidades de elementos transurânicos e produtos radioativos estranhos, como o technetium.
e outros elementos que realmente não deveriam estar presentes em uma estrela. Bem, esta estrela pode estar envolvida em alguma circunstância bizarra e muito rara que a faça produzir elementos não presentes na natureza normalmente. Ou são atividades de uma civilização alienígena? Se for a última opção, pode haver uma série de motivos, como fazer da estrela um reator nuclear que pode produzir elementos transurânicos. Ou talvez avisar a alguém que essa civilização, nesse sistema, é tão avançada e poderosa que pode alterar uma estrela e mostrar que eles têm domínio de física nuclear muito avançados. Em outras palavras, eles podem estar dizendo a alguém para ficar longe. E se assim for, esta civilização chegou a este ponto de colocar um sinal de alerta. Isso sugeriria que há algo altamente malévolo e poderoso à espreita, e que ali existe uma ameaça. Como resultado, pode ser que nenhuma civilização transmita mensagens, porque simplesmente não é seguro, até que você esteja extremamente avançado, ou seja notado e destruído antes de chegar a este nível. Número 1. Há algo sobre o universo que não sabemos. Quando se trata de entender o universo, temos essencialmente duas desvantagens. A primeira é que nossa compreensão da física é incompleta. Conhecemos um pouco, mas estamos longe de conhecer tudo. E ninguém ainda sabe o que há nas áreas desconhecidas da física. E baseado nisto, pode estar outra questão. Há algo lá que impede ou desencoraja as comunicações alienígenas? Estas comunicações se tornam perigosas em um universo multidimensional, como proposto pela teoria das cordas? Aí está o preventivo mais problemático das comunicações, a teoria da simulação e suas implicações. Embora o universo provavelmente não seja uma simulação, a possibilidade existe. Mas isso é testável? Existem algumas maneiras hipotéticas de testar se é realmente uma simulação, mas não obtivemos nenhuma resposta até agora. Dito isto, se imaginarmos que é de fato uma simulação, então o resultado é que todo o universo essencialmente não é real. Pode ser facilmente que quando uma civilização chega à conclusão da simulação, então realmente não faz sentido entrar em contato com outras civilizações, porque, bem, nada disso é real. E a comunicação, em última análise, não serve para nada, porque a questão de outras civilizações simplesmente deixa de importar. É uma possibilidade sombria e um tanto aterrorizante, mas ainda assim uma possibilidade. A questão então se torna: você pode se comunicar com quem está executando a simulação? Como disse, se pararmos para pensar, poderíamos propor centenas de soluções possíveis para o paradoxo de Fermi. Qual é a sua sugestão? Acredita em alguma dessas que expus aqui neste vídeo? Ou você tem uma diferente? Compartilhe aí conosco nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, peço que compartilhe com algum amigo que goste do assunto. E deixe também o seu like, pois isso ajuda muito o canal a atingir mais pessoas. Se ainda não está inscrito aqui em nosso canal, aproveite e faça-o agora. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Outro detalhe aqui que eu queria falar para vocês: se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil. O QR Code com o endereço já está aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o Nerd aos 50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, para ver o tanto que é bacana.
comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.